Rua sem saída. Bom dia para todo mundo. Hoje são 8h40 mais ou menos. Eu estou aqui na Vila Operária, Vila do Matadouro. Vou mostrar para vocês aqui a placa. Então fiz a minha corridinha. Tá aqui, ó, Avenida Matadouro, Rua do Matadouro. Construção do final do século XIX, com 38 casas destinadas aos operários do Matadouro de Santa Cruz. Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte, Diretoria Geral de Patrimônio Cultural. Então observe aqui, são as casas da Vila Operária do Matadouro. Antigamente tinha saída ali para a Rua Ferreira Nobre, do outro lado, mas agora os moradores, por segurança, mandaram fazer um gradil e um portão. Então não é mais permitido. Mas é ainda uma vila. Essa aqui é uma das vilas. Tem uma outra vila que fica do outro lado ali à esquerda. Aqui, olha, esta rua é a Rua Álvaro Alberto. Onde estão vendo aqueles carros ali, Rua Álvaro Alberto. Esse Álvaro Alberto foi vereador no início do século XX, em 1903. Vereador aqui por Santa Cruz. Na época não era chamado vereador, ele chamava de intendente municipal, que é o vereador atual. Ele não ficou muito tempo porque se desgostou, havia muita confusão, mínimo que eu falasse, confusão na Câmara Municipal, na intendência, e ele acabou deixando mandato. O Álvaro Alberto era médico e era também um cientista, um pesquisador. Agora eu estou aqui na Rua Ferreira Nobre. Outro dia eu passei aqui e falei sobre a Ferreira Nobre. O Ferreira Nobre foi um político na época da construção do Matadouro. Olha só, eu vou passar aqui na escadaria, para mostrar para vocês o que eles fizeram nessa escadaria. Olha lá, eles estão simplesmente derrubando. Eu acho que o NOP, Núcleo de Orientações e Pesquisa Histórica, e a MASC deveriam se unir para transformar essa escada numa escada tipo aquelas escadas Celeron. Olha, é uma escada importante, tá vendo aqui, ó? Falaram que eles esculhambaram a escada toda, ó. Tá vendo? Eles estão fazendo aqui, a Columbe está fazendo a limpeza. Então fica aqui, ó, sugestão ao Bruno, coordenador geral do NOP, a Edith, presidente, fundadora, doutora Edith, historiadora, fundadora da BASC, para transformar a escada numa escada, uma servidão, um local de memória, para que as pessoas possam visitar aqui. Aí, estão fazendo a limpeza aqui, disseram que tinham colocado na escada. Bom dia. Tá ficando bom, hein? Tomara que essa escada aqui seja preservada. Então essa escada, ela sai. Aqui vai sair no Largo do Bodegão. Aqui é o morro do Bodegão. Esse morro ele foi devastado na época da construção do Matadouro. Material utilizado na construção. E aqui nós vamos chegar do Largo da Boa Vista. O Largo da Boa Vista é um dos locais também de memória importante em Santa Cruz, porque o Largo da Boa Vista era chamado, na época da monarquia, de Arraial da Boa Vista. Era uma espécie de bairro aqui. Olha, rua, aqui ó, a escadaria. Fica aqui a minha sugestão, união do NOP, do AMASC e todas as lideranças de Santa Cruz, para transformar a escada, essa escadaria aqui, em um local de memória, não é? Ficaria muito interessante. Então, como eu estava falando para vocês, a escada vai dar acesso lá ao Largo do Bodegão. Muitos alunos que estudaram na Escola Princesa Isabel, no Barão do Rio Branco, passaram aqui por essa escada. Então é um local de memória, é um local de história. Eu gosto muito dessas flores azuis, eu acho lindo essas flores, elas nascem no meio do mato, sem nada, sem mais nem menos. Olha que lindinha as flores, eu acho muito bonito essas flores. Bom, aqui então nós estamos no
Largo da Boa Vista. Essa parte aqui é uma parte mais alta. Aqui, onde tem essa casa, havia uma caixa d'água. Isso também na época da monarquia, que era a caixa d'água que abastecia Santa Cruz. Então o Largo da Boa Vista tem esse nome exatamente por causa da Boa Vista. Vocês observem lá no final, claro que agora tem muitas construções que estão impedindo a visita, mas tinha uma vista panorâmica da Baixada de Santa Cruz, Sepetiba. Veja lá no final, tem as construções da Térnio, da zona industrial. Então aqui o Largo da Boa Vista, como comecei a falando, chamava-se Arraial da Boa Vista. Todas essas casas aqui eram usadas, eram ocupadas, não as casas, né? Eram outras naturalmente naquela época. Eu estou falando do século XIX, na época da construção do Matadouro. Então quando começou a construção do Matadouro, aqueles funcionários qualificados, aqueles funcionários de carpintaria, que iam trabalhar em serralheria, iam trabalhar em cantaria, enfim, todos aqueles funcionários mais especializados vieram morar aqui, quase todos, né? Então aqui havia um arraial, havia um bairro com várias casas nesse local, por isso que ficou chamado Arraial da Boa Vista. Inclusive tinha até restaurantes. Olha aqui, essa escada está toda pintadinha. Por que aquela escada também não pode ser pintada? Pintada e colocar umas frases, como aquela escada que tem na Lapa, né? Então aqui no Arraial da Boa Vista, vocês observem, tem essa quadra, tem parques aqui, ó, brinquedos para as crianças, balanços para as crianças se divertirem, né? É um local. Meu amigo Oswaldo Eduardo Lioi, o arquiteto, agora é produtor, diretor cinematográfico, está fazendo um filme, encerrando um filme lá no sul, lá no Paraná. A última informação que eu tive, ele estava na Alemanha visitando a filha. Tem uma filha que está na Alemanha, que é bailarina, e tem outro filho, Yuri, que está nos Estados Unidos. Então aqui, olha, vejam, Arraial da Boa Vista. Então, como eu estava falando, era um local importantíssimo na época do Império. Esse Arraial da Boa Vista tem inclusive aqui um clube da Boa Vista. E aqui se reúnem grupos de pessoas de Santa Cruz para algumas comemorações. Vou mostrar para vocês aqui, olha, o brasão do Boa Vista. Aqui havia clube, não sei se ainda tem blocos carnavalescos, né? Tem também aqui o Vascaíno, né? E essa ruazinha que eu vou descer até ali embaixo, olha, aqui tem o nome da rua, Rua Marquesa Ferreira. Rua Marquesa Ferreira, escreve lá em cima. Quem foi essa Marquesa Ferreira? Marquesa Ferreira era a mulher, a viúva, né? Mulher casada inicialmente com Cristóvão Monteiro. Cristóvão Monteiro, Capitão Mor, Cristóvão Monteiro, que recebeu as terras, as 6 Marias de Santa Cruz, né? As terras, gleba de terra, para como uma espécie de prêmio, né? Por ele ter participado da expulsão dos franceses, combatido os índios. Naquela época tinha isso, então ele conseguiu, fez a petição e conseguiu. E a Marquesa Ferreira, que é essa rua aqui, ela começa aqui no Largo da Boa Vista e vai terminar ali na Álvaro Alberto. A Marquesa Ferreira foi a mulher dele e foi a pessoa que após a morte do Cristóvão Monteiro ficou responsável, como ela era herdeira, ela e mais a filha Catarina Monteiro e mais um outro filho chamado José Adorno. Eles ficaram como herdeiros e a Marquesa Ferreira foi quem fez a doação, né? Cumpriu o desejo testamentário, né? Chamado Legado Pio. Legado Pio porque ele estava fazendo aquela promessa, como naquela época acreditava, de que fazendo doações, né, poderia garantir a entrada ao céu. Então, chamado Legado Pio. Então a Marquesa Ferreira foi quem fez a doação das terras de Santa Cruz para a Companhia de Jesus, para os padres jesuítas. Então a Marquesa Ferreira é um nome de uma mulher importante, muito importante mesmo, que deve ser conhecida, deve ser divulgada, para que as pessoas não esqueçam
o trabalho da Marquesa Ferreira, né? A Marquesa Ferreira. Então essa rua aqui é uma rua que presta homenagem a esta mulher, que vamos dizer assim, talvez seja uma das primeiras mulheres, a primeira mulher realmente que tem o seu nome na história de Santa Cruz. Então veja aqui, eu estou chegando na rua Álvaro Alberto, aquela passarela que vocês estão vendo aqui na frente, ela vai dar acesso à Rua da Verdade, que é a rua onde fica o cemitério. Vou focalizar para vocês o cemitério daqui a pouquinho, mas eu vou mostrar para vocês a Rua Marquesa Ferreira. Ela começa aqui na Rua Álvaro Alberto, essa rua daqui, ó, essa rua aqui, Álvaro Alberto, e ela vai, ou é Ferreira Nobre, eu também não tenho certo. Olha os caju, olha quanto caju, que beleza de caju. É que esses cajus eles frutificam, eles frutificam não, frutificados já está frutificado. Então olha aqui, a Rua Marquesa Ferreira, ela vai até o final do Largo da Boa Vista. É uma rua bonita, bem arborizada. E aqui nós temos essa rua, que eu falo que é Álvaro Alberto, mas eu acredito que ainda seja um trecho da Rua Ferreira Nobre. Álvaro Alberto eu acho que entra ali à direita, ali onde tem aquele posto de gasolina. Essa aqui eu acho que é a Rua Ferreira Nobre. Bom, que seja Álvaro Alberto ou que seja Ferreira Nobre, eu quero registrar aqui uma coisa importante que eu vi ontem. Falei, tem que fotografar, que é a preocupação agora de plantar essas árvores aqui, ó. Vai ficar muito bonito quando essas árvores crescerem. Lá no final, não está dando para ver, mas aquela parte mais de vegetação mais alta é onde fica o cemitério. Então, esse trecho aqui da Álvaro Alberto, na época da monarquia também, ele tinha outro nome, ele chamava-se Caminho do Gado. Então, antes de receber o nome do Álvaro Alberto, tinha o nome de Caminho do Gado. Por que Caminho do Gado? Porque o gado vinha de Minas Gerais, estamos falando na época do funcionamento do matadouro, vinha de Minas Gerais e ficava confinado, ficava ali aguardando a venda, a comercialização, ali na Praça do Gado. Praça do Gado é aquela praça que tem nas proximidades do atual Hospital Municipal Dom Pedro II, perto, entre a rua Senador Camará, Avenida Padre Guilherme de Caminada e Avenida João 23. Aquele largo ali, aquela praça ali, chama-se Praça do Gado. Olha ali, vocês podem ver aquele prédio azul, é a maçonaria. Lá no fundo, bem no alto, é o Monumento Cruzeiro, e aqui a passarela que vai dar acesso ao cemitério. Lá no final já é o cemitério de Santa Cruz. Então, por isso que tem o nome de Praça do Gado. O gado ficava lá na Praça do Gado. Depois da Praça do Gado, ele vinha sendo conduzido por boiadeiros aqui, por esse trecho. Por isso que eles chamavam de Caminho do Gado. Então esse trecho aqui. E essa rua daqui então pode ser também a Praça do Gado, e aqui então talvez seja a Ferreira Nobre. Eu vou encerrando por aqui, por hoje, nesta sexta-feira, mais uma apresentação. Um abraço a todos e um excelente final de semana.